Existe um padrão invisível que governa a vida de milhões de homens todos os dias. Um ciclo silencioso que se repete nos relacionamentos, nas escolhas profissionais, nos problemas financeiros e até nas pequenas irritações do cotidiano. A maioria dos homens acredita estar no controle de suas decisões, das conquistas que buscam e das dores que tentam evitar. Mas e se isso não for verdade? Você muda de emprego atrás de reconhecimento, mas sempre acaba se sentindo desvalorizado. Entra e sai de relacionamentos, mas continua vivenciando as mesmas sensações de rejeição, traição ou abandono. Você pode até mudar de cidade, de círculo social, de ambiente, mas de alguma forma os conflitos permanecem. As dores se repetem, as situações parecem se reorganizar para recriar exatamente aquilo que você tentou deixar para trás. Essa repetição não é coincidência, não é azar, e não é culpa dos outros. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. Uma estrutura psicológica silenciosa, uma verdade desconfortável que a psicologia vem revelando há mais de um século. A vida externa de uma pessoa tende a espelhar fielmente tudo aquilo que está dentro dela. Mas essa revelação não vem facilmente. Ela exige coragem, porque encarar isso é reconhecer que o sofrimento que se repete pode ter uma origem interna. E não há nada mais desconfortável do que admitir que parte do caos que enfrentamos lá fora é, na verdade, um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. A maioria dos homens prefere acreditar que o problema está nos outros. No chefe autoritário, na parceira fria, na economia instável, na sorte que nunca chega. E assim permanecem presos no mesmo ciclo, esperando que algo mude lá fora, sem perceber que nada no exterior vai mudar, até que algo seja transformado no interior. Freud já suspeitava disso ao estudar a compulsão à repetição, um fenômeno que levava seus pacientes a recriarem, inconscientemente, os mesmos padrões dolorosos da infância em suas vidas adultas. Ele dizia que a infância é a terra onde o adulto pisa. Décadas depois, a psicologia cognitiva mostraria que nossas crenças inconscientes moldam nossa percepção da realidade, sabotando ou filtrando experiências de forma seletiva para que tudo permaneça consistente com nossa visão de mundo, mesmo que essa visão seja disfuncional. Mas existe um conceito que costura todas essas descobertas. Um princípio tão simples quanto profundo que, quando compreendido, muda para sempre a forma como você enxerga sua própria existência. Um princípio que revela por que mudanças externas frequentemente fracassam e por que tantos homens se sentem presos em uma realidade que não desejam, mesmo fazendo de tudo para escapar dela. Este princípio é chamado de princípio do espelho. Em 1920, Sigmund Freud publicou um dos textos mais revolucionários de toda a sua obra, Além do Princípio do Prazer. Nele, Freud ousou desafiar a noção central da psicanálise, de que os seres humanos buscam primordialmente evitar a dor e buscar o prazer. Ele percebeu que havia algo mais sombrio em operação na mente humana, uma força que levava seus pacientes a reviverem repetidamente experiências traumáticas, mesmo quando isso claramente lhes causava sofrimento. Ele chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. Pessoas que foram emocionalmente traídas na infância por figuras importantes, como pais negligentes ou distantes, acabam, inconscientemente, gravitando em direção a parceiras que recriam o mesmo tipo de ferida. Alguém que cresceu tentando agradar os outros para se sentir aceito pode se tornar, na vida adulta, um eterno prestativo, sempre buscando validação externa e paralisado pelo medo da rejeição. Mesmo quando esses indivíduos mudam de ambiente, de trabalho ou de relacionamento, o padrão retorna. A mesma trama com novos personagens, a mesma dor com novas máscaras. Freud percebeu que essas repetições não eram conscientes ou voluntárias. Elas vinham de um lugar profundo da psique, do inconsciente. Era como se houvesse uma parte não resolvida dentro da pessoa que exigia ser revisitada através da vida real, como uma tentativa fracassada de reparar algo do passado. A criança ferida dentro de nós não desaparece com o tempo.
Ela espera silenciosamente por uma nova chance de vivenciar a mesma situação, mas desta vez com um desfecho diferente. O problema é que isso quase nunca acontece. O que se repete não é apenas o cenário, mas também o roteiro. E assim, o trauma se perpetua. A compulsão à repetição é, portanto, um dos primeiros sinais de que o mundo externo está refletindo o caos interno. Não é uma escolha consciente, mas uma programação emocional moldada por experiências passadas. Você já se perguntou por que certos tipos de pessoas sempre parecem aparecer na sua vida? Ou por que certas situações, mesmo quando evitadas, continuam acontecendo? E certos padrões sempre se repetem. Talvez você tenha pensado que era azar ou coincidência, mas da perspectiva de Freud isso não é o acaso. É estrutura. E enquanto essa estrutura psíquica permanecer inalterada, o padrão continuará se manifestando no mundo externo, como um espelho insistente refletindo as mesmas dores não resolvidas. A mente humana é uma máquina poderosa, mas também é uma máquina previsível. Ela busca padrões, interpreta sinais, antecipa ameaças e tenta, a todo custo, manter a coerência interna. E é exatamente isso que faz você ver a vida não como ela é, mas como você acredita que ela seja. Imagine que sua mente funciona como um software, com um sistema operacional que filtra tudo o que você vê, ouve e sente. Esse sistema foi construído ao longo de uma vida inteira, especialmente na infância, com base em experiências emocionais significativas, rejeições, abusos, críticas constantes, negligência emocional. Tudo isso forma estruturas internas que funcionam como lentes invisíveis. Essas lentes moldam sua interpretação dos eventos, criando um tipo de realidade subjetiva que pode ser extremamente diferente da realidade objetiva. Por exemplo, alguém com um esquema de rejeição ativado tende a interpretar um simples silêncio como um forte sinal de abandono. Uma mensagem não respondida se torna a confirmação de que ninguém se importa. Uma crítica construtiva é vista como humilhação. Esses filtros operam sem que você perceba, distorcendo a forma como você interpreta o mundo ao seu redor. E pior ainda, eles influenciam diretamente suas ações e decisões, alimentando os mesmos ciclos de dor e frustração. Se você acredita que não é digno de amor, sua mente vai buscar, consciente ou inconscientemente, formas de confirmar essa crença. Você pode rejeitar o afeto quando ele aparece, desconfiar de quem tenta se aproximar, sabotar relacionamentos saudáveis ou se apegar a pessoas que te tratam exatamente como você acredita merecer ser tratado. O resultado? Mais dor, mais confirmação de que sua crença está certa, mais um ciclo fechado de dor e sofrimento. E é aqui que o princípio do espelho fica ainda mais claro. A realidade externa que você percebe está sendo moldada por essas lentes internas. Se seus esquemas mentais dizem que o mundo é hostil, injusto, perigoso ou solitário, é exatamente isso que você vai encontrar. Pois o cérebro humano tem uma tendência natural chamada viés de confirmação. Ele busca, seleciona e interpreta informações que confirmam aquilo que você já acredita. E o resto do mundo, a realidade verdadeira, o cérebro simplesmente ignora. E por mais destrutivos que esses esquemas de pensamento sejam, eles oferecem à mente uma sensação de familiaridade e segurança, uma zona de conforto. Mudar esses padrões exige esforço, consciência e, acima de tudo, desconforto. É por isso que, mesmo com todos os livros de autoajuda, vídeos motivacionais e mudanças externas, a vida de muitas pessoas permanece exatamente no mesmo lugar, porque elas estão tentando mudar o mundo sem primeiro mudar a própria mente que percebe esse mundo. Agora, depois de descobrir que o seu subconsciente está te sabotando, você pode escolher no que acreditar e como agir daqui em diante. Por isso, preste atenção. Se a mente tem o poder de moldar a realidade, ela também tem o poder de transformá-la. E essa transformação começa quando você entende e aceita que é possível reprogramar o cérebro, alterar as vias neurais que sustentam seus padrões automáticos e criar novos esquemas mentais que reflitam a realidade que você deseja viver. Esse não é um processo mágico ou rápido, mas é absolutamente possível. E a ciência já nos mostrou como, através da neuroplasticidade,
A capacidade do cérebro de mudar sua estrutura e função com base em novas experiências, novos comportamentos e, acima de tudo, novas interpretações. A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se modificar estrutural e funcionalmente ao longo da vida. Isso significa que, ao contrário do que muitos acreditam, você pode mudar, não apenas superficialmente, mas em níveis profundos, automáticos, instintivos. Aquilo que um dia pareceu fazer parte da sua personalidade pode ser, na verdade, apenas um conjunto de conexões neurais repetidas por tanto tempo que se tornaram dominantes. E como qualquer estrutura repetida, ela pode ser reconfigurada. Em outras palavras, para que o espelho interno seja reprogramado, você precisa agir intencionalmente e consistentemente. Mesmo quando sua mente tenta te puxar de volta para os velhos padrões, imagine que sua mente é uma floresta. Cada pensamento repetido é um caminho percorrido. Com o tempo, esses caminhos se tornam trilhas, depois estradas e, eventualmente, verdadeiras autoestradas neurais. Elas se tornam as rotas automáticas que sua mente segue, mesmo sem perceber. Pensamentos como "ninguém me valoriza", "tudo dá errado para mim", "eu não sou suficiente" se tornam essas rotas fáceis, confortáveis, familiares. Por mais destrutivas que sejam. Agora imagine tentar criar um novo caminho no meio dessa floresta. No começo é difícil. Você precisa cortar galhos, desviar de obstáculos, abrir espaço onde não havia trilha antes. É desconfortável. Leva tempo. Mas se você persistir, se voltar a esse novo caminho regularmente, ele começa a se solidificar. O mato para de crescer ali. O chão se firma. E o caminho antigo, que antes parecia tão forte, começa a desaparecer por falta de uso. Esse é o processo de reprogramação mental. É assim que você muda os reflexos automáticos da sua mente. E para isso, existem práticas concretas. Questionar pensamentos distorcidos, reestruturar seus esquemas mentais, meditar e usar técnicas de mindfulness, exercícios de autoobservação, escrita terapêutica, visualizações e exposição gradual a novas experiências emocionais. Cada uma dessas práticas ativa novas conexões, estimula regiões cerebrais adormecidas e, acima de tudo, enfraquece os circuitos antigos responsáveis pelos padrões de sofrimento. Mas talvez o aspecto mais importante da neuroplasticidade seja este: o cérebro não distingue entre realidade e imaginação vívida. Isso significa que visualizar um novo comportamento, uma nova resposta emocional, uma nova versão de si mesmo, frequentemente, com detalhes, com emoção, pode literalmente esculpir novas vias neurais no seu cérebro. O cérebro não julga. Ele simplesmente repete aquilo que você o alimenta. Chegamos ao ponto onde não há mais espaço para ilusões. Se você quer uma vida diferente, vai precisar se tornar uma pessoa diferente. E essa transformação não começa com frases motivacionais, pensamentos positivos ou promessas vazias. Ela começa com um ato brutal de coragem. Olhar para dentro e assumir responsabilidade radical por tudo que se repete na sua história. O sofrimento não vem apenas do mundo. Ele vem da forma como você interpreta o mundo. Vem dos filtros e lentes que sua mente usa para organizar a realidade. Vem dos roteiros inconscientes que você repete, mesmo jurando que dessa vez seria diferente. Mas aqui está a chave. Se esses padrões foram aprendidos, eles também podem ser desaprendidos. Se sua mente foi programada para a autossabotagem, ela também pode ser reprogramada para te libertar. E esse processo não é teórico. É prático, diário, real. Ele começa quando você para de fugir de si mesmo e passa a escutar as mensagens por trás da dor. Começa quando você entende que cada gatilho emocional é um professor, cada repetição um espelho, cada frustração um convite à consciência. A mudança verdadeira começa quando você decide parar de esperar que o mundo mude. Quando você aceita que é inútil mudar o cenário externo, se o protagonista da história continua carregando as mesmas feridas. Quando você compreende que o único caminho para transformar sua realidade é transformar a si mesmo.
nos pensamentos, nas emoções e nas ações. Não apenas em momentos de crise, mas como uma prática contínua de autorresponsabilidade. Isso significa observar seus próprios esquemas mentais e questioná-los. Significa ter a humildade de admitir que você pode estar errado sobre si mesmo, sobre os outros, sobre a vida. E, acima de tudo, significa entender que o espelho está em suas mãos. Você pode continuar olhando para ele esperando que a imagem mude sozinha, ou pode começar a mudar você mesmo para que o espelho reflita uma nova imagem. Porque no final, a vida que você vive não é a vida que o mundo te deu. É a vida que você criou com base no que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E quando você muda essa crença, quando você reprograma o espelho interno, a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar ao seu redor. Nada vai mudar até que você mude. Se esse vídeo te fez pensar e gerou reflexão, então é um sinal de que você está na direção certa. Continue caminhando, se inscreva no canal O Desperto e ative as notificações para garantir a sua dose de provocações diárias. Até o próximo vídeo.